Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido povo de Deus, Evangelho do dia, sexta-feira, dia 24 de novembro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores. E disse: está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam um modo de matá-lo. Mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, celebramos hoje o martírio de Santo André Dunk e seus companheiros, santos mártires do século XIX, na região do Vietnã. Bom, desde o início desta pequena reflexão, é interessante notarmos o quanto as coisas santas de Deus sempre foram alvo de ódio mortal dos cultos pagãos. As primeiras leituras desses dias, que são retiradas do livro dos Macabeus, nos chama a atenção o quanto é importante todos nós, aprender a defender aquilo que acreditamos, principalmente a fé que herdamos desde o dia do nosso batismo. No caso dos Macabeus, no início levantou-se o rei Antíoco, que queria eliminar a fé do povo judeu, impondo cultos pagãos sobre toda a região de Israel. Contudo, Deus suscitou fortes resistências a fim de que o culto ao Deus de Israel não se perdesse totalmente. Na cena de hoje, após a profanação do templo, Judas Macabeu lidera os judeus a fim de que o culto judaico fosse restaurado. E para isso, em primeiro, ele lidera a purificação do templo. Uma ação importantíssima dentro da perspectiva religiosa. Bem sabemos que a história da antiga aliança sempre foi um prenúncio de tudo o que deveria ser em plenitude na história neotestamentária. E mesmo que ainda não tivesse atingido a sua perfeição, mesmo assim, a história antiga nos faz pensar como deve ser em nossa vida atual. A partir do Novo Testamento, todos os batizados são chamados de templo do Espírito Santo. E por isso, quando o nosso templo é profanado com os mais variados tipos de erros e pecados, devemos, em primeiro lugar, purificá-lo. Para isto, o Filho de Deus nos deixou instituído o sacramento da confissão, que deve ser muito bem usado quantas vezes for necessário ao longo de todo o ano, com o objetivo em especial de purificar a nossa vida interior. Podemos dizer que é muito duro quando nos deparamos com cristãos que demoram a se confessar, ou mesmo aqueles que ficam anos sem se confessar, pensando não terem cometido nenhum tipo de pecados em sua vida. Olha só, no livro dos Provérbios vemos esta máxima: o justo cai 7 vezes. Uma citação de Provérbios 24:16. Ou mesmo quando Jesus nos diz: quem não tem pecados, atire a primeira pedra. Outra citação de São João 8:7. Portanto, cada um de nós temos nossas penas a serem pagas diante de Deus. E por isso dizemos que quando nos confessamos, nos purificamos diante do Senhor. É algo nesta linha que Judas Macabeu está motivando em relação ao templo que foi profanado. Melhor ainda, vemos no Evangelho de hoje, onde Jesus expulsa os vendilhões do templo e diz que a casa do Pai é lugar de oração, ou seja,
é local sagrado, precisamente como deve ser o nosso corpo, que também é templo do Espírito Santo. Com efeito, após o batismo, como bem dizia, somos templo do Espírito Santo e por isso Jesus precisa estar no centro de nossa vida religiosa e colocar a devida ordem nela, se for o caso. Às vezes é assim mesmo que tem que ser. Jesus tem que expulsar todo tipo de mal de nossas vidas, pois o pecado age em cada um de nós como uma espécie de ladrão, como Jesus cita no Evangelho. Um ladrão que quer roubar a nossa alma e levá-la para o inferno. Vejam que somente porque Jesus quis purificar o templo de toda espécie de maldade, alguns fariseus e outros notáveis daquele período já queriam matá-lo. Olhem só, a primeira leitura por volta do século II antes de Cristo. Depois, no início de nossa era com o Filho de Deus, como nós estamos vendo nos Evangelhos. Depois, outro salto na história, os mártires que estamos celebrando hoje, já no século XIX. Então percebam que as perseguições religiosas parecem não terem fim. Exatamente isso, não terão fim até o momento da segunda vinda de Cristo. Então, vejam só, ao menos duas liçõezinhas aqui. Temos que vivenciar a fé professada e aprender a defendê-la. Esses são requisitos básicos para se evoluir na vida espiritual na nossa atualidade. Sobre a purificação do templo e defender a fé, Santo Ambrósio diz assim: com efeito, Deus não queria seu templo desfigurado numa casa de negócios, mas na morada da santidade, não só para que as funções sacerdotais não se tornassem objeto de um tráfico sacrílego, mas que fossem desempenhadas com perfeito desinteresse. Vejam só que a visão de Santo Ambrósio descortina a importância do templo de pedra e do templo de nosso corpo, que devem ser alvo de grande zelo. Em nossas comunidades, devem ter a devida guarda e o devido zelo. E em nossas vidas batismais, devemos ter as devidas confissões e purificar toda a nossa vida espiritual. Deus abençoe você e toda a sua família.